seu, como o Filho se nos deu. Ele é o próprio Deus. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é... Declare. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir. Cristo, Rei dos Reis. Leva-nos em suas mãos pelas na Nova Jerusalém. Gostaria de estar nessa noite convidando vocês a participar da nossa reunião de oração. Será comandado pela nossa classe, a classe dos adolescentes. Então venho estar convidando vocês também a estarem nessa reunião, não somente conosco, mas também com Deus, e que possamos aproveitar e aprender bastante sobre sua palavra. Boa noite, igreja. Estarei fazendo a leitura bíblica que se encontra em Isaías, capítulo 1, do versículo 18 ao 20, que diz assim: Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Agora estarei orando. Oramos. Meu Deus amado, meu Deus querido, Pai que está sentado no trono do céu, meu Deus que é santo e temível, grandioso. Pai, sua palavra diz que onde estiver dois ou mais, o Senhor estará presente. Então, cremos que o Senhor está presente nesse momento conosco. Pai, primeiramente, venho lhe agradecer por seres quem é, o Deus Todo-Poderoso, que nos ama e recebe o nosso amor. Pai, venho lhe agradecer, pois sabemos que o Senhor é nossa fonte de ajuda. Meu Deus, que o Senhor esteja nos ajudando a conhecer e descansar na Tua verdade. Pai, nesse momento, aqui estamos com nossos corações quebrantados. Reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos e carecemos de Tua glória, Pai. Pai, também reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, que com imenso amor, um amor imensurável, envia Seu Filho por nós, Pai, para morrer naquela cruz por nós, mesmo não sendo merecedores, Pai. Meu Deus, sabemos que o Senhor, com a sua bondade e misericórdia, nos dá o arrependimento, Pai. Aqui estamos, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, meu Deus. Pai, que o sangue do Senhor Jesus venha nos limpar, nos purificar, Pai, para que fiquemos mais alvos que a neve. Meu Deus, é essa oração que eu te faço, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, irmãos, a paz do Senhor. E agora nós vamos ler o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Com
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse momento que estamos falando contigo. E muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, os nossos bens materiais, as nossas famílias e tudo isso, Senhor. E muito obrigada por o Senhor ser misericordioso e amoroso conosco, porque nós não merecíamos, mas o Senhor, Ele nos deu de graça. Muito obrigada por isso. Muito obrigado pela nossa união e que nós continuemos unidos. E é isso. Em nome de Jesus, amém. Se intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Mas sondei o teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Filho, contigo estou. Boa noite, igreja. Eu vou ler o Salmo 46 e vou orar pelos enfermos e os enlutados. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza,
auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos entarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até aos confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Agora vamos orar. Senhor Deus, estou aqui nessa oração para pedir pelos enfermos que estão no hospital, precisando do Senhor. Muitos morrendo de Covid, de outras doenças. E cura, Senhor. Abençoe a equipe que cuida dessas pessoas. Abençoe cada um, Senhor. Também gostaria de pedir pelos enlutados, Senhor, que recebem as notícias de que seus parentes faleceram. Consola essas pessoas, Senhor. Abençoe elas para que sofram menos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos orar pela nossa nação? Senhor Deus, Pai. Pai amado, Pai querido. Senhor, eu te entrego a nossa nação, Pai. O que tem no seu hino, que é uma pátria amada, mas que possamos amar essa nação não como um ser humano somente que tem seu patriotismo, mas que realmente, Pai, possamos amar essa nação clamando pela Tua misericórdia sobre ela, Deus. Que a Tua mão esteja, Pai, fazendo justiça nessa nação, Deus. Proteja a Tua igreja, Pai. Proteja Teus servos nessa nação, Pai, nesse tempo tão estranho que temos vivido, com tantos ataques ao cristianismo, Senhor, pelo mundo afora. Temos hoje, Pai, um governo que tem, Pai, falado em prol da igreja. Então, Pai, faça justiça nesse país, Senhor. Estenda a sua mão de misericórdia. Que os teus servos que exercem funções públicas, Senhor, possam se colocar como teus servos de fato, temendo a Ti, Senhor. Oh, Deus amado, tenha misericórdia da nossa nação. Abençoa teus servos, Senhor, nessa nação. A Tua Bíblia, a Tua palavra, Deus, nos ensina a orar pelas autoridades. Então eu oro, Deus, nessa hora pelo Congresso Nacional, pelo Presidente da República, pelos governadores desse país, Senhor, pelos prefeitos. Oh, Deus amado, faça justiça, Senhor. Faça justiça. Tenha misericórdia, Pai, porque a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Seja o Senhor do Brasil, Senhor. Seja o Senhor do Brasil. Tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falham.
Amada igreja, é um prazer muito grande poder falar com os irmãos novamente. Já tem um tempo que eu estou afastado da igreja fisicamente, né, mas mantenho contato, sempre que eu posso eu tento falar com um ou com o outro, mas fisicamente a gente está um pouco distante, né? Mas é um prazer muito grande poder falar essa noite com vocês, e eu vou trazer a mensagem dessa noite, né? E eu conversando, a reunião hoje é conduzida pelos adolescentes, e durante a aula de domingo agora, na escola dominical, eu fiquei pensando muito sobre um tema que fazia parte da aula, né? E esse tema, quando o pastor me convidou para trazer a mensagem, eu fiquei muito feliz, eu fiquei pensativo sobre o que eu poderia falar, se eu poderia convidar alguém para falar. E já que eu estava ministrando essa aula para os adolescentes, eu decidi também trazer a mensagem para os irmãos baseado no tema da aula, né? Algo que Deus tem falado comigo, falado com os adolescentes, né? E eu queria compartilhar isso com vocês. Mas antes vamos orar e depois eu falo aqui o texto. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me concede de trazer uma porção da Tua Palavra, Senhor. Uma meditação, uma porção da Tua Palavra. E que possa servir, Senhor, de edificação para a Tua igreja. Que possa, Senhor, confortar o coração daqueles que precisam e aumentar a fé daqueles que precisam, Senhor. Abençoa a Tua Palavra, Senhor, porque eu sei que ela fala profundamente o coração de quem a ouve. E me dê, Pai, sabedoria para falar nesse momento. Em nome de Jesus, que eu agradeço e oro. Amém. Irmãos, a gente vai ler o texto que se encontra em Tiago. Tiago, capítulo 2, e eu vou ler do verso 14 ao verso 26, que tem um título, né, colocado: A fé sem obras é morta. E justamente isso que eu fiquei conversando com os adolescentes esse final de semana, né? E eu queria ler o texto e compartilhar um pouco com vocês. E vamos ler, e diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens obras, e eu tenho tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, eu quando estava passando nesse texto aqui com os adolescentes, veio à minha mente eu percebi uma coisa aqui que eu até então eu não tinha muito dado atenção, né? Não tinha percebido tanto assim.
diz assim, ó, aqui no verso 15, ele começa aqui no verso 14, né? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E por muito tempo, às vezes, a gente fica pensando assim, né? Que obras são essas? Será que a obra é fazer isso aqui, que está no verso 15 e 16? Acolher os necessitados? Será que isso são as obras? Somente? Mas se a gente olhar embaixo, o texto todo, ele não fala disso. Ele dá isso aqui como exemplo. Ele dá um exemplo na palavra de Deus. Se um irmão ou uma irmã, está falando até de dentro da igreja, estiver necessitado e a gente não ajudar, o que adianta eu dizer que tenho fé, pregar, falar uma série de coisas se eu não consigo ajudar o irmão que está ao lado? Mas ele disse isso aqui como um exemplo. Assim como uma pessoa carece de comida e a gente dá uma palavra para ela, assim também a fé, ela precisa de atitudes. Aqui a Bíblia fala sobre obras, né? Mas na minha mente eu tenho essas obras como atitudes, como ações. E se a gente botar essas obras, pensar ela como ações, como atitudes, eu acho que a gente consegue traduzir um pouco melhor. Porque boas obras no mundo que a gente vive, muito se confunde também com ação social. A ação social é importante? Claro que é fundamental para a igreja. Mas o que a Bíblia está falando aqui, ao longo do texto, a gente vê aqui atitudes de fé. Ele fala aqui de Abraão, ele fala de Raabe, pessoas que tiveram atitude, ações, algumas ações até como a de Abraão aqui, extremas. A meretriz Raabe arriscou a sua vida. Então, eu tiro isso para a minha vida e para os adolescentes e falo com eles e quero, assim, que a gente possa fazer uma reflexão sobre como tem sido a nossa vida, como tem sido as nossas atitudes em relação àquilo que a gente diz que acredita. Quais são as ordens que o Senhor nos deu sobre a nossa vida? A Bíblia tem uma série de recomendações. E será que nós temos seguido? Ou será que nós temos sido simplesmente assíduos espectadores? Com assiduidade a gente chega ali, assiste, participa. Mas qual tem sido a nossa atitude como cristão, pessoal? Eu tenho pregado a palavra? Eu tenho tido atitude de fé como Abraão e Raabe tiveram? A Bíblia fala sobre esses dois. Nós temos vivido tempos muito complicados. Em todas as áreas da sociedade, eu acho que o mundo nunca viveu o que a gente tem vivido. Eu trabalho com adolescentes na igreja não como uma UPA, eu sou simplesmente um professor de escola dominical. E os poucos alunos que frequentam a escola dominical, não são todos, né? Só alguns que frequentam ali e participam da classe, a gente percebe assim que eles estão vivendo um momento ímpar. Eu tenho a minha filha que tem 13 anos, e eu olho para ela e falei, Jesus, com 13 anos eu não estaria dessa forma, mas eles estão passando um momento muito difícil, de isolamento, sem contato com as pessoas. E como ter atitude de fé nessa hora? Como ter atitude de fé? Como nós temos tido atitude de fé? Tem muita gente sofrendo, tem muita gente sendo enganado por outras religiões aí no mundo. E qual tem sido a nossa postura, a nossa atitude? Eu digo isso para mim,
Porque eu estou me sentindo, assim, eu estou percebendo que eu posso dar mais. Eu tenho como dar mais de mim. Então eu trouxe essa reflexão para os adolescentes, porque a gente às vezes confunde boas obras. Boas obras é dar uma cesta básica, é ajudar. Mas essas não são as boas obras. As obras são atitudes. E essas atitudes que Deus quer que a gente tome. Qual foi a grande comissão? A grande ordem que foi dada à igreja? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Todo o mundo. É desde a praça em frente à igreja, é na nossa rua, na nossa escola, na nossa família. É difícil? É muito difícil nesse período de pandemia, onde as pessoas estão isoladas. Muitas pessoas não estão nem mais aí para isolamento, né? Nem mais aí para nada. São completamente inconsequentes. Mas as consequências estão aí. Número de casos aumentando, número de pessoas falecendo. E parece que as pessoas estão completamente sem rumo, perdidas. Então eu entendo que nessa hora é hora da igreja agir. É hora da gente agir, como indivíduo e como igreja. Eu me sinto, assim, não muito à vontade, às vezes, de tocar em certos assuntos, né? Porque parece que a gente quer passar uma visão, mas eu passo essa visão para mim mesmo. Eu faço uma autocrítica em mim, faço uma autocrítica, né? E fico vendo, poxa, fulano, poxa, tanto tempo que eu falo com ele, eu ainda não levei a palavra de Deus para ele. A minha mãe não é crente. A minha mãe não é cristã. A minha mãe tem 87 anos. E eu tenho uma dificuldade muito grande de transmitir a palavra para ela. Mas eu tenho que transmitir. Eu tenho irmãos que não são crentes. E eu tenho que transmitir. Eu entendo que é um desafio. É um desafio para cada um. E essa é a boa obra. Essas são as atitudes. É testemunhar, é viver e pregar. Então, irmãos, eu tomo isso para mim. Eu incentivo os adolescentes a, quando eu posso falar com eles, né, a ter essa postura e realmente não se envolver com os negócios desse mundo e realmente fazer a diferença onde quer que estejamos. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos dá força, nos renova. O Espírito Santo, ele fala por meio de nós. Se nós nos colocarmos, ele vai fazer, ele vai nos conduzir. E é muito bom quando a gente pode ser instrumento de Deus, uma flecha na mão de Deus, né? Que atinge o alvo certo. Irmãos, eu vou encerrar por aqui e eu peço ao Senhor que nos dê intrepidez para que cada um de nós possa ver qual atitude a tomar, qual ação a tomar para que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida. Que a gente não perca as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Uma pessoa, um parente, um vizinho, um estranho que apareça, mas que a gente não possa perder esse foco de que a palavra de Deus tem que ser pregada, que a palavra de Deus ela tem que ser divulgada, principalmente por atitudes. Quando for colocada à prova, tenha atitude de fé, porque Deus honra, assim como honrou Abraão e assim como honrou Raabe. Deus vai honrar a gente também, se nós tivermos atitudes de fé. Não atitudes impensadas, mas realmente ações pautadas na palavra de Deus, com temor de Deus no nosso coração. Irmãos, eu desejo que o Senhor possa confortar o seu coração, aquecer o seu coração, abranger seus caminhos, alargar nossa visão. Eu entendo que o Senhor quer isso de nós.
encerro minha palavra aqui, agradecendo a oportunidade, esperando que a palavra possa encontrar guarida no coração dos irmãos. Eu louvo a Deus pela oportunidade, agradeço, a paz e até a próxima oportunidade. Tchau, irmãos. Deus os abençoe. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma reunião de oração e louvamos a Deus pela vida dos nossos adolescentes que conduziram-nos de forma tão abençoadora, tão edificante. Louvamos a Deus também pela vida do Mazinho, diácono querido que nos abençoou com a palavra trazida nessa noite, palavra que nos exorta também a responsabilidade de pregar, inclusive aquelas pessoas que nós temos uma certa dificuldade para pregar. Devemos lembrar sempre que é o Espírito Santo, que é Ele quem nos capacita. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Mazinho. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando nessa reunião de oração de hoje. Agora, povo querido, receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, povo amado e querido da Praia da Bica, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. A igreja diz: amém. Deus te abençoe, queridos, graça e paz.